ele lançou essa sentença sobre a humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aí, Jesus Cristo já sendo profetizado. A briga entre a mulher e a serpente, né, que é mais ou menos, não digo assim teórico, mas quando Deus já se referia nessa parte, não era a briga da serpente. Deus não vai ficar brigando com cobra. O homem e a mulher não vai ficar brigando com cobra. Né? Viu? Cobra corre porque os dois vão se pegar, não é isso. Mas ele já se referia à parte espiritual. Que alguém seria um descendente da mulher, né? Viria de mulher. Olha isso. Alguém vindo da mulher ia pisar na cabeça da serpente, do próprio Satanás. Pisar na cabeça significa autoridade. Tirar do trono, jogar no chão, pisar em cima. Sabe como é que é? E tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente daí ia dar uma feridinha de qualquer forma. Isso veio na cruz. Né? A mulher, eu multiplicarei sobremodos os sofrimentos na tua gravidez. Olha o que Eva conseguiu para nós. Parto sem dor existia. Né? Ela populou a terra toda, sem dor nenhuma, sem ter TPM, sem nada. A mulher ainda vem aqui e ainda resolve me trazer sofrimento para a gravidez. Com dores darás à luz aos filhos. Ai, eu não aguento isso. Tudo bem. Deus deu a sentença. Só que em Gênesis 1, 28, presta atenção nisso aqui. 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, isso foi bem no começo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Olha o que Deus deu para o homem. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Deus deu autoridade para o homem dominar toda a terra. Tudo que tinha nela. Todos os animais, toda a situação, tudo que tem no mar. Deus colocou na mão dos homens. Ele disse dominar, multiplicar, ser fecundo. Dominar. Quem não quer receber uma ordem como essa? Domina, toma conta, faz você. Faz do seu jeito. Deus fez isso com o homem. Domina, toma conta. Multiplica, popula tudo, tá tudo pronto. Fiz tudo bonitinho para vocês, vocês não vão ter trabalho com nada. Só multiplica, tá tudo na tua mão. Essa autoridade concedida para o homem acabou com Satanás. Essa justamente era a briga. Foi o que mais deixou ele nervoso. Como é que ele, sendo um anjo, agora já caído, mas um querubim ungido da guarda, alguém que estava no trono de Deus, alguém que entoava os louvores ao Senhor, ele cuidava do louvor diretamente para Deus. Como é que alguém, daquela forma, que com todo aquele status, veio a ser aquela coisa horripilante que ele virou, quando desceu ao inferno e virou Satanás? Como é que um homenzinho pequenininho, uma criaçãozinha, entre aspas, né? O homem é a melhor criação de Deus. Como é que alguém tão pequeno na visão de Satanás, uma espéciezinha, mais uma criação de Deus, podia dominar sobre tudo? Ah não, aí ele não ficou contente. O que ele fez? Já sabendo da sentença, que foi o que nós acabamos de ler, em Gênesis 3, 14 e 15. Ele sabia da sentença. Está no Gênesis 15, que alguém, descendente de mulher, ia pisar na cabeça dele. Ele falou, peraí. Ele não sabia do plano de Deus. Satanás é idiota, né? Se ele fosse esperto, ele confessava Jesus Cristo. Não tinha nem perdido o cargo dele lá em cima. Enfim, sabendo dessa sentença, o que ele começou a fazer? Qualquer um que nascia na terra, que tinha uma luzinha diferente, que crescia com uma pinta de líder, que era abençoado em alguma coisa, que tinha alguma diferença, Satanás já tentava aprontar. E aí veio, quando Abel
entregou aquela oferta maravilhosa ao Senhor, Satanás já entrou em Caim. Fez matar o irmão, eu não, destrói esse aí, tem que destruir esse daí. Vai que esse é aquele que ia vir a pisar na minha cabeça. Não era. Não era. Depois ele veio em muitos outros, ele veio em Noé. Viu Noé construindo a arca, Deus falando com Noé. Ele mesmo achou, será que esse velhinho vai conseguir fazer isso aí que a gente está falando mesmo? Montar uma arca, montar uma estrutura como essa? Chuva, nunca choveu na terra, nem Satanás conhecia isso, está falando que ele é burro. De repente ele tentou destruir, todo mundo via, tirava sarro de Noé, e aí o mundo já totalmente corrompido, né? Na época de Noé, justamente referência que nós temos no Novo Testamento, quando fala da volta de Jesus Cristo, que nós vamos viver hoje como viviam na época de Noé, sabe? Todo mundo vivia, se dava em casamento, brigava, fazia as coisas erradas que eles achavam que eles tinham que fazer, que achavam que era certa. E ele foi tentado. Um dia bebeu demais, seus filhos viram, tiraram sarro, acharam engraçado o pai lá fazendo doideira, bêbado, sem roupa, ele tirou a roupa. Acabou amaldiçoando os filhos, e aí quando saiu a maldição da boca de Noé, Satanás já descansou, falou, ih, esse daí também não é não. Né? Depois vieram muitos outros, vieram Abraão, Isaac, Jacó, nós conhecemos a história deles. Também todos passaram por processos de ser muito bênção na vida, ser muito bênção em tudo que faziam, receber promessas de Deus, mas toda hora dava uma pecadinha. Abraão não soube esperar, já passou na frente com Agar. A culpa não foi dele, foi da mulher dele, não importa. Ele não recebeu a promessa de Deus, ele não falava com Deus, ele tinha que ter esperado no tempo de Deus. Isaac viria, não precisava passar o Ismael na frente. Bom, Satanás já falou, esse daí também não é. Né? Depois veio com Isaac, com Jacó, várias coisas também aconteceram com eles, que aí Satanás já via, não, esse daí tentei, mas eu já vi que esse não vai pisar na minha cabeça. Depois veio Moisés, desde que nasceu já era protegido de Deus, e Satanás que veio no mundo espiritual já começou, né? Manda matar todo mundo, que eu também não sei qual que vai ser. E aí aquela vida atribulada de Moisés, tudo o que aconteceu, Deus usando Moisés já, né, depois de adulto, para libertar o povo. Depois veio Josué, Saul, Davi, todos esses, Satanás tentava, falou, não, pode ser esse aquele que vai pisar na minha cabeça, mas não era. Porque quando eles foram tentados, todos eles caíram. Tudo bem que Davi depois voltou para Deus, se reconciliou com o pai, mas depois de adultério, depois de homicídio, depois de tudo que ele tinha feito também, Satanás descansou. Esse daí também não é, porque não é puro. Quem é que tem autoridade para pisar em mim? Eu sou anjo, caído, mas autoridade acima dos homens com certeza, só que hoje totalmente destruído, vamos lembrar isso? E ele continuou. Um atrás do outro, um profeta atrás do outro, um homem de Deus atrás do outro. Só que uma hora aconteceu. Ah, o plano de Deus se cumpriu. Realmente todos pecaram. Romanos 3:23, está escrito isso. Todos pecaram. Todos precisavam de um Salvador. Todos precisavam de alguém que levasse novamente a nossa vida a Deus. Uma ponte. Imagina um lugar que tem, né, dois lugares separados, e como a gente vê nas grandes São Paulo, aí, né, na grande São Paulo, em cidades do interior, todo lugar tem ponte. Para que serve a ponte? Para levar de um lado para o outro, em cima de um rio, em cima de um vale, num lugar onde não se pode passar andando ou de carro, né? Então coloca-se uma ponte, você passa por cima, a ponte liga um lado ao outro. Quando nós tínhamos um caminho correto e inteiro diante de Deus, mas depois da queda, esse caminho se rompeu. E nós precisávamos dessa ponte que viesse juntar um lugar ao outro novamente. Ligar o homem a Deus. Essa ponte é Jesus Cristo. O que Satanás não sabia era que este homem que iria pisar na cabeça dele era o próprio Deus. Deus Filho, que já estava com Deus desde o princípio, também como o Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo foram criados antes de tudo, antes de criar os anjos. Deus, não sabemos, isso a gente só vai descobrir na glória, se ele revelar, se ele não revelar também, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Deus é o princípio de tudo, ele não teve início. Então tudo que existe depois foi ele que criou.
Então, ele não sabia, Satanás não sabia que o próprio Deus viria para pisar na cabeça dele, ele veio como Deus